O tema da aula de hoje são os direitos humanos, econômicos, sociais e culturais e o desenvolvimento. Nós podemos perceber que a relação entre direitos humanos e o desenvolvimento é uma relação estreita, de dependência mútua. Isto é, num contexto social, tanto os direitos para serem exercidos dependem do grau de desenvolvimento, do montante de desenvolvimento, quanto o próprio desenvolvimento depende do exercício e garantias de direitos. Por isso, essa aula vai tratar dos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais. Um dos principais objetivos de uma política, de um programa, de um projeto social é exatamente o asseguramento de direitos. E por que asseguramento? Porque as garantias são dadas pela legislação, pela lei daquele país, daquele estado, daquela nação. O asseguramento, quer dizer, as condições do exercício, as condições de vida para que aquele direito seja, na verdade, praticado, é realizado por políticas, programas e projetos sociais. Em síntese, políticas e projetos sociais têm o objetivo de assegurar direitos humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, isto é, o direito ao desenvolvimento. Nós podemos, inclusive, estabelecer uma cronologia dos direitos, isto é, quando os direitos foram assegurados nos diversos países e contextos sociais. Há diferença de tempo, claro. Alguns direitos aconteceram em alguns países, como Inglaterra, França, anteriores a outros países, como o próprio Brasil. Mas o mais importante com relação à didática da cronologia é que, uma vez estabelecido o direito, uma vez que nós tivermos conquistado o direito, isso não quer dizer que ele está garantido de uma vez por todas. Nunca mais vai acontecer de perdermos, aquela população perder aquele direito. Não é isso que ocorre. A dinâmica da sociedade é bastante pungente. Essa dinâmica faz com que a própria política, a própria economia interfira no exercício ou não dos direitos. O Brasil, por exemplo, que já havia na década de 60 conhecido os direitos civis, os direitos políticos, perdeu algum desses direitos a partir da ditadura militar da década de 60 até 80. De forma que essa cronologia, como eu quero acentuar, é apenas didática, mas nos serve para traçar um contexto histórico. Um dos principais autores que trabalhou a cronologia dos direitos, principalmente para os países europeus, em particular a Europa, foi Marshall. Já no nosso século, o italiano Bobbio também retomou essa cronologia e fundamentou as conquistas dos direitos em diversos contextos históricos. Os direitos têm o seguinte esquema cronológico. Direitos civis, em primeiro lugar. Os primeiros direitos conquistados foram os civis. Em seguida, os direitos políticos. E depois, os direitos sociais. Lembrando, essa cronologia é apenas didática. Mas é importante também que nós possamos conhecer o conteúdo de cada um desses direitos, além dos marcos históricos. Por exemplo, direitos civis tem como marco o século XVIII, especialmente a Inglaterra. Esses direitos se referem às liberdades. Nós estamos falando da consolidação de uma sociedade burguesa capitalista e as liberdades, em especial a econômica, têm suprema importância. Qual que é a liberdade econômica prioritária? A de comprar, vender, de possuir, de ter o uso e o fruto da terra e de capital. Essa é a primeira ideia de um direito para a sociedade burguesa sagrado, a propriedade privada. Mas também existem outras liberdades que foram garantidas a partir do século XVIII. Uma liberdade muito importante, muito interessante, é a liberdade de expressão. Isto é, as pessoas terem a liberdade de expressar politicamente o seu pensamento com relação a valores sociais, com relação a valores políticos, sem sofrer nenhuma repressão com relação a isso. Também uma outra liberdade assegurada é a liberdade religiosa, muito ligada à liberdade de expressão. Além disso, as pessoas, a partir do século XVIII, tiveram em alguns contextos, principalmente sociedades ocidentais, garantido o direito de ir e vir. Antes, as pessoas tinham que pedir para o senhor, para o Estado ou para quem fosse a possibilidade de deslocar-se de um território para o outro. Ainda hoje nós vemos isso em algumas sociedades em que há um fechamento de fronteiras.
seja para sair ou para a entrada. Então, alguns países como os próprios Estados Unidos, alguns países europeus de maior desenvolvimento econômico fecham as suas fronteiras, impedindo o fluxo migratório, isto é, principalmente a entrada de imigrantes. Isso por quê? Por questões econômicas. Impede, de forma ampla, o direito de ir e vir de alguns grupos populacionais. Mas o fato é que os direitos valem muito mais para um território nacional e não para aqueles que não são cidadãos daquele território. Mas mesmo em países em que há um outro regime que não o sistema capitalista e também uma forma de Estado, que é chamado Estado de Direito, o direito de ir e vir é impedido no seu interior. Isto é, as pessoas não podem sair, as pessoas não podem se deslocar, a não ser com permissão do Estado. Um outro direito também interessante é com relação ao direito à vida. Isso porque o direito à vida foi uma conquista também recente em termos históricos, já que o Estado, alguns senhores, alguns proprietários, inclusive de terra, aonde se situavam trabalhadores, tinham direito à vida da pessoa, à vida física e também determinar o destino da pessoa. Vejam, nós estamos falando do século XVIII, mas você conhece as notícias? Ainda hoje nós sabemos os números da violência no campo, impedindo, então, algumas pessoas de saírem da terra num trabalho escravo, inclusive ameaçando a vida e colocando situações de morte para trabalhadores, especialmente no campo, mesmo no Brasil. Então, são direitos que parecem antigos, mas que ainda hoje são bastante prementes. Com relação ao direito à vida ainda, importante lembrar, crianças ainda hoje no Brasil, e infelizmente em grande parte do mundo, a África é um exemplo, mas não é o único, tem a sua vida ameaçada desde a tenra idade por questão de nutrição, por questão de alimento com qualidade nutricional e quantidade insuficiente. Também a ameaça ao direito à vida tem a ver com segurança pública, que tem a ver com relações sociais bastante deterioradas por condições econômicas. Direitos que parecem antigos, que parece até estranho dizermos, como assim direito à vida, ainda hoje são objeto de movimentos, de lutas, de conquistas para o seu verdadeiro asseguramento. Um outro direito bastante importante de nós sabermos o conteúdo são os direitos políticos. O marco histórico é o século XIX. Direitos políticos se referem basicamente, ao direito de votar e ser votado. Isto é, todas as pessoas estão passíveis de participar do Estado ou de eleger aqueles que vão participar. Mas também tem o direito de associação, formação de partidos. Esse século marcou a ideia do sufrágio universal, isto é, para cada pessoa um voto. Uma ideia de igualdade, uma ideia de também liberdade política e de igualdade com relação à vida política naquela sociedade. Um outro direito são os direitos sociais. Os direitos sociais foram marcadamente conquistados no século XX. Os direitos sociais se referem ao direito à alimentação com qualidade nutricional, direito à habitação, direito à educação, direito à assistência social, direito à saúde, direito ao trabalho e também lazer, cultura, transporte, e aqueles direitos que dão condições sociais para o coletivo. Início do século XX, porque foi nesse momento que os movimentos sociais, movimentos populares, movimentos de trabalhadores conquistaram a ideia de que não bastava apenas as liberdades civis. Veja, não bastava apenas ter o direito à vida, era preciso garantir condições. Habitação salubre, habitação com qualidade de saneamento, inclusive. Transporte, era preciso para ter o direito à vida condições como trabalho em condições também salubres, trabalho em jornadas sem esgotamento físico, com salários compatíveis. Para ter o direito civil à vida, aquele direito individual, era preciso ter o direito coletivo à alimentação, à segurança alimentar. Foi essa ideia de que, para que a vida, a liberdade de expressão, por exemplo, fosse assegurado, era preciso ter informação e educação.
Dessa forma, essa conjugação entre direitos civis e direitos sociais como conquista principalmente dos movimentos populares e movimento dos trabalhadores. Um outro direito chamado novo direito, ou os direitos contemporâneos, tem um marco no século XX também, mas na segunda metade. Dos anos 1960 até o finalzinho do século XX, tem um conjunto de direitos chamados de novos, que foram conquistados e ainda estão sendo objeto de lutas para a conquista, de movimentos sociais para a sua conquista. Quais são esses direitos? São os direitos ligados à faixa etária, por exemplo, o direito das crianças e dos adolescentes. Recentemente, nós tivemos a legislação no Brasil, chamado ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa legislação assegura no Brasil direitos de uma faixa etária específica, que são as crianças e adolescentes. Também direito dos idosos. Os idosos também no Brasil tiveram recentemente promulgado o seu direito e estabelecido os princípios desse direito na lei chamado Estatuto do Idoso. Um outro direito novo, contemporâneo, é em relação aos direitos ambientais. Na atualidade, muitas prefeituras, inclusive ministérios, têm a preocupação ambiental e também têm secretarias, departamentos com relação à política ambiental. Toda uma legislação, inclusive no próprio Estatuto da cidade, toda uma legislação formada com relação à proteção ambiental, no sentido da proteção do direito dessa geração, das futuras gerações, a usufruir um ambiente de diversidade biológica, um ambiente também em condições de sustentabilidade na Terra. Um outro direito é com relação à paz e ao desenvolvimento. O sistema ONU, o sistema das organizações das Nações Unidas, tem uma série de declarações em que o direito ao desenvolvimento se coloca em primeiro lugar. Novos direitos que estão sendo conquistados são os direitos das mulheres, por exemplo. No Brasil, um exemplo é a Lei Maria da Penha. Também os direitos dos homossexuais, que paulatinamente vão sendo conquistados, vão tendo avanços a partir dos movimentos dos próprios homossexuais, com relação à previdência, com relação à herança referente ao cônjuge, com relação às lutas por casamento, à adoção. São novos direitos que vão sendo trabalhados, que vão sendo propostos pela própria sociedade para que, a partir da legislação, tenham as suas garantias. Sobre isso, essa cronologia e problematização com relação aos direitos, nós podemos ver o depoimento a seguir. Na época do descobrimento das capitanias hereditárias, todos deviam a sua vida ao capitão donatário. Na época do governador, a mesma coisa, dos governos gerais. Na época do império, assim, a gente já tinha um tribunal aqui, mas tudo dependia do imperador. Não tinha muitas garantias constitucionais, nem direitos individuais, nem sociais tampouco, embora houvessem já as rebeliões da Sabinada, Cabanada, aliás. E na época da República, sim, é que nós vamos ter os direitos sociais inscritos na Constituição, mas que, na verdade, só a partir da Constituição de 88 é que eles vão se tornar efetivos. Por quê? Não é porque eles estão inscritos lá. O povo, com o conhecimento, com a participação política, a politização, a própria televisão, o rádio, vai informando, e depois agora com a computadora, a internet, vai informando e ele vai tendo acesso às informações e ele quer ter direitos ampliados. Então, até a gente chegar nesses direitos atuais, Direito de preservar a mata, direito de preservar a biodiversidade, Então, os conflitos que existem, essas ideias que existem, são lutas do povo. Elas surgem como um movimento do povo, Elas não vêm assim do nada e por imposição. Podemos ver pelo depoimento
que os direitos, ainda quando garantidos na legislação, que é muito importante, necessita, para sua efetivação, de uma vigilância, de uma valorização da própria sociedade. Vamos observar um pouquinho mais devagar o contexto histórico e também alguns marcos em termos de declarações com relação aos direitos a partir do século XVIII. Um primeiro marco é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1779, que foi uma declaração considerada universal a partir da Revolução Francesa. Vamos ouvir o que diz o segundo artigo dessa declaração. Artigo 2º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Você pode ouvir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. No artigo 2º fica claro, é uma declaração de defesa do indivíduo com relação a um possível abuso do Estado. Está ligada à ideia de direito natural, isto é, o direito do homem, o direito do cidadão antecede ao Estado. É prioritário em relação ao Estado. O Estado tem por função garantir, assegurar, preservar e defender. Um outro marco importante são as revoluções, são os movimentos sociais, principalmente de trabalhadores e populares, como nós já havíamos dito, da passagem do século XIX para o século XX. Esses movimentos trouxeram a ideia dos direitos coletivos e não apenas individuais. Não basta apenas a defesa do indivíduo, é preciso assegurar os direitos de populações, de grupos sociais, de classes sociais específicas. Essa ideia de defesa de classes sociais, inclusive de transformação da sociedade, foi trazida pelos movimentos socialistas. Já no próprio século XX, por volta de 1948, na verdade depois da Segunda Grande Guerra Mundial, uma declaração que também se tornou universal e é vigente até hoje, formatada, expressada no próprio Sistema Internacional de Proteção aos Direitos da Organização das Nações Unidas, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nela estão inscritos tanto os direitos individuais como alguns dos direitos coletivos conquistados pelos movimentos dos trabalhadores. Nós vamos ouvir um trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Você pode perceber o quão colada está essa declaração da ideia dos direitos também individuais. Apesar de, como nós havíamos dito, já haver a inserção de alguns direitos coletivos. Mas foi só na declaração seguinte, numa declaração também com uma proposta universalizante, que os direitos sociais foram marcados, inclusive com relação a direitos econômicos. Foi no Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 que esses direitos ficaram, de fato, divulgados e os países que compõem a ONU fizeram, então, a declaração de aceitação com relação a esses direitos para os seus territórios nacionais. Isso quer dizer que, com relação aos direitos econômicos, o trabalho foi considerado um bem social. Isto é parte da tarefa do Estado, dos estados que compõem a ONU, que o trabalho vai ser assegurado por meio de políticas. O trabalho vai ser preservado e protegido na forma da legislação. Também, esses países que assinaram o pacto concordam que os direitos sociais, a assistência social, a segurança alimentar e nutricional, a saúde, a educação, etc., são prioritários naquele território. Da mesma forma, o direito cultural, isto é, a apropriação cultural, o direito não só à informação, não só à escolarização ou ao letramento,
mas sim de participar da riqueza cultural daquela sociedade e da sociedade internacional. Vamos ver agora um mini clipe sobre os direitos da criança e adolescente, especialmente no Brasil. O Brasil teve diversos marcos no que diz respeito aos direitos das crianças e adolescentes. Em 1927, aconteceu a promulgação do Código de Menores, o primeiro documento legal para a população menor de 18 anos, conhecido como Código Melo Matos. Em 1930, no governo Getúlio Vargas, foi criado o Ministério da Educação. Em 1950, a Unicef se instala no país. Outros códigos também foram criados. Entre eles, destaca-se o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, considerado um documento exemplar de direitos humanos. A Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente como lei no Brasil, é um bom exemplo da diversidade que existe numa sociedade. Enquanto alguns setores consideram a prioridade dada à criança e adolescente e a sua proteção com muito bons olhos, como muito bem-vindo, outros setores consideram que esse estatuto, que essa lei de proteção à criança e adolescente, dá lugar a alguns abusos, principalmente com relação aos atos em conflito com a lei de adolescentes. Esse debate continua, mas o fato é que o Estatuto da Criança e do Adolescente prioriza e protege esse segmento da sociedade. Vamos ouvir também agora um outro artigo, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Nesse artigo, você observa que existem duas palavras-chave, que são duas palavras-chave que até hoje, de 1948 para cá, são constantes na promulgação ou na elaboração de políticas asseguradoras de direitos. Isto é, a liberdade e a igualdade. Como conjugar essas duas formas, essas duas expressões da vida social? Ser livre e igual. No Brasil, a Constituição de 1988 resolve essa questão, tendo como fundamento de todos os direitos a dignidade da pessoa humana. A dignidade no sentido da não violação dos direitos relacionados ao seu desenvolvimento, autonomia e capacidades. Uma situação que ameaça o desenvolvimento das capacidades, inibe a expressão da autonomia e também fere os demais direitos sociais, políticos, inclusive os civis, como nós vimos, o direito à vida, um deles, é a situação de pobreza. Vamos ver uma definição de pobreza que esclarece esse ponto. Negação das escolhas e oportunidades básicas para o desenvolvimento humano, refletida em vida curta, falta de educação elementar, falta de meios materiais, exclusão e falta de liberdade e dignidade. Por isso, a pobreza é considerada uma grave violação dos direitos, porque não significa só a destituição das condições materiais de vida, renda, alimentação, moradia ou coisa assim, mas também significa uma ameaça à vida como um todo, ao desenvolvimento das capacidades, às liberdades. Vejam, o próprio direito simples de ir e vir é constrangido pela pobreza. Pessoas em situação de pobreza não podem, de fato, se deslocar por falta de condições de pagar um transporte. Muitas vezes até mesmo ou para visitar parentes ou mesmo para buscar um emprego, um trabalho. Esse constrangimento do direito básico civil de ir e vir pela situação de pobreza. Por isso, o desenvolvimento humano tem a ver com renda, mas não só renda. Tem a ver também com liberdades, com participação política, com autorrespeito, com respeito mútuo, com a vida em sociedade que tenha a dignidade como valor, conforme o artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Constituição Federal, artigo 1º. A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; inciso 4,
os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5. O pluralismo político. Como nós acabamos de ouvir, as questões econômica, social e política estão completamente relacionadas. Isso fica ainda mais claro no artigo 3º da Constituição. Constituição Federal, artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Como ouvimos há pouco, o preceito básico é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa tríade compõe o nosso próximo item da aula, que é o desenvolvimento humano. As condições adversas para o desenvolvimento humano são as desigualdades. Mas as desigualdades sociais, de forma geral, pode ser repartida, pode ser esmiuçada. Veja bem, desigualdade econômica ou de renda significa a desigualdade relativa às condições materiais, as exclusões das condições materiais de vida. A desigualdade de renda e econômica pode se dar no interior de uma nação em relação a outras nações, mas mesmo no interior de um mesmo território. Veja essa reportagem. Na região mais pobre de São Paulo, uma casa põe cor na vida de 600 crianças e adolescentes. Para cá eles vêm antes ou depois da escola e têm acesso a tudo que os melhores colégios privados oferecem aos seus alunos. Um lugar que transforma destinos. 4 garotos da favela já saíram daqui para a universidade. Num dos endereços mais caros de São Paulo, a publicitária Maria Celina vive numa corrida contra o tempo. A profissão que eu tô são 10, 12 horas por dia, mais algumas horas para ir para casa e chegar no trabalho. Trabalho voluntário não dá para fazer, porque o trabalho voluntário eu acredito que tem que ser assíduo. Mesmo assim, ela é responsável pela qualidade de vida destas crianças. Assumiu o compromisso de todos os meses ajudar a pagar as despesas da casa. Você tem que ter certeza onde você está colocando dinheiro e que realmente é uma entidade que eu acredito. Eu acredito na filosofia, na pedagogia do trabalho deles e acompanho, então eu vejo o resultado. São muitas as experiências mostrando que um pouco de dinheiro diminui o abismo de oportunidade que existe entre quem nasce na parte rica e quem vem ao mundo nas favelas brasileiras. São casos em que o dinheiro traz felicidade e nem custa tanto tirar as crianças desse ciclo de miséria e violência. A principal expressão da desigualdade de renda, da desigualdade econômica, é a pobreza, a existência de pessoas empobrecidas em meio à abundância, em meio ao grande crescimento ou desenvolvimento econômico. Mas também é uma ameaça ao desenvolvimento humano a condição da desigualdade pela discriminação ou pelo preconceito. Preconceito e discriminação causam desigualdade. Isto é, preconceito e discriminação contra mulheres, contra homossexuais, contra negros, contra povos indígenas, por exemplo, no Brasil isso é muito significativo, trazem também uma menor renda a esses segmentos populacionais. É sabido pelos indicadores que mulheres, negros e mesmo pessoas advindas das comunidades indígenas têm maior grau de pobreza. Isto é, a desigualdade é potencializada pela discriminação. O filme Quanto Vale ou É por Quilo exemplifica o que estamos dizendo. Esse é o nosso navio negreiro. Dizem que a viagem era bem assim. Só que ela só durava 2 meses. E o principal, o navio ia terminar em algum lugar. Na escravidão a gente era tudo máquina. Tudo máquina. Aí eles pagavam combustível e manutenção para que a gente tivesse saúde para poder trabalhar de graça para eles.
Agora não. Agora é diferente. Agora a gente é escravo sem dono. Uma das questões principais no Brasil é a questão da exclusão, da desigualdade étnica. Mesmo após a abolição, a população negra não teve acesso aos recursos e aos benefícios sociais que ela mesma ajudou a construir. E isso acontece até hoje. O grupo de trabalhadores em geral pouco participam ou participam muito parcialmente daquela produção da riqueza social que esse grupo participa e ajuda a construir. Ora, essa desigualdade étnica ligada à desigualdade econômica aprofunda, é uma ligação perversa com relação ao desenvolvimento das capacidades humanas. Mas a outra forma de desigualdade é também a desigualdade com relação à participação política. A participação não é só participar a partir do voto, mas também participar da direção da vida social. Participar nos conselhos, nos movimentos sociais, nas associações de bairro, isto é, fazer valer os seus próprios interesses e a sua própria concepção de sociedade. De forma geral, essas três desigualdades, desigualdade econômica e de renda, desigualdade ligada à etnia, preconceitos e discriminação, seja por gênero, sexo, etc., mesmo faixa etária. E também a desigualdade na participação política trazem um efeito que é a exclusão social. Desta forma, o desenvolvimento humano está ligado não apenas à geração da riqueza, mas também à sua distribuição. E a distribuição se dá a partir de políticas públicas. Para alcançar o desenvolvimento humano, o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos, formado em torno da ONU, declarou os 8 objetivos com relação ao milênio. O primeiro objetivo é erradicar a extrema pobreza e a fome. Pobreza e fome acarretam outras violações de direitos. Desta forma, nos países signatários, nos países que estão em concordância com esses 8 objetivos, as políticas públicas devem priorizar o combate à pobreza e à fome. O segundo objetivo é atingir o ensino básico universal. A educação que não significa só letramento, só as primeiras, a matemática ou as ciências, mas a apropriação cultural. Esse é um direito fundamental. Terceiro objetivo, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres. A igualdade entre os sexos é uma condição para diminuir aquela desigualdade com relação a preconceito e discriminação. Mas também a autonomia das mulheres como uma prioridade, porque são as mulheres que sofrem maior preconceito, maior discriminação, inclusive violência nas sociedades. Os projetos sociais, as políticas públicas que têm em vista o alcance desse objetivo, devem, segundo esse objetivo, segundo o que está colocado no arrolamento, nessa lista de objetivos, essas políticas e projetos devem priorizar as mulheres. Quarto objetivo, reduzir a mortalidade infantil. Projetos sociais, programas sociais, políticas públicas que tenham a criança e o adolescente também como prioridade, tem também a preocupação básica de reduzir a mortalidade por conta de questões de saneamento, vacinação, alimentação, aleitamento materno, enfim, condições sociais. Melhorar a saúde maternal é o próximo objetivo, muito ligado à redução da mortalidade infantil, muito ligado à redução da pobreza e da fome. Em muitos países no mundo, em muitos locais no Brasil, a saúde da mãe deve ser prioridade para preservar direitos da criança, para preservar condições sociais para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Claro que a própria mulher tem o direito à preservação da sua saúde e à vida, que está ligada a esse objetivo. O outro objetivo é combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças. Isso porque essas doenças têm, em grande parte do mundo, têm dizimado, têm ameaçado a vida de grupos populacionais. O Brasil é um exemplo positivo no combate a essas doenças.
garantir a sustentabilidade ambiental. Esse direito é um direito desta geração, da população que hoje está viva na Terra, mas também das futuras gerações. O direito à sustentabilidade ambiental tem a ver com a biodiversidade, tem a ver com a preservação da qualidade dos rios, das águas, enfim, a qualidade de vida, mas também a diversidade cultural, isto é, os homens, as mulheres, em diversas regiões, têm culturas diversas que formam também, que dependem também do contexto ambiental que deve ser preservado. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. O que quer dizer que é pensar no planeta Terra e nos seus habitantes como uma comunidade solidária. Não é possível mais, em termos de sustentabilidade, de erradicação da pobreza, de mortalidade infantil, enfim, dos outros objetivos, pensar em cada estado em separado dos demais. Como visto, o desenvolvimento humano está ligado ao crescimento econômico, mas é uma ligação de meio para fim, isto é, o crescimento econômico é apenas um meio para atingir o objetivo do desenvolvimento humano, o objetivo do bem-estar social, o objetivo do desenvolvimento das capacidades humanas. Minha primeira dica de hoje é que vocês ouçam com atenção a música Comida dos compositores Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Brito. O intérprete é o grupo Titãs, pela gravadora Warner Music. Ela demonstra a interligação entre os direitos. Ela demonstra que um direito, uma necessidade está relacionada à outra. E minha segunda dica é o filme O Céu de Sueli, sob direção de Karen Anus e distribuição da Videofilmes. Este belo filme exemplifica a diversidade e a desigualdade regional do Brasil, além da luta, das estratégias da personagem principal, da Sueli, para desenvolver suas capacidades.